Então, continuando a palestra, no Livro dos Espíritos, nós vamos trabalhar hoje esse Evangelho, na pergunta 689, né, do Livro dos Espíritos, e faz a pergunta e depois ele nos responde. Os homens atuais formam uma criação nova ou são os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Se nós somos aquelas gerações, aquela raça, desde o tempo dos primitivos, nós somos ainda eles, que nós estamos novamente, voltando novamente, com mais conhecimento, né? Com mais consciência, desenvolvendo essa fé raciocinada, para não ser uma fé cega, que vão conduzindo por outras pessoas, talvez que também não tem muito conhecimento, e nós vamos confiar nos homens, depois eles caem, nós caímos juntos? Não, vamos confiar em Deus e vamos confiar em Jesus, que jamais Ele vai nos decepcionar. Então pergunta se nós somos aqueles mesmos seres do passado ou somos uma geração nova de corpos e almas novas. Corpos novos sim, alma não, porque a alma não morre, a alma é eterna. Então nós viemos indo e voltando pelos milênios, até chegar um dia no reino angelical. Isso é uma conquista individual de cada ser humano. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra, a substituir as raças que se extinguem, terá a sua fase de crescimento e de crescimento, e desaparecerão as outras. As outras raças vão desaparecendo da Terra, substituí-la outra raça mais civilizada de hoje. Descende dos seres brutos e selvagens dos outros tempos primitivos. É tão interessante nós sabermos que a nossa alma vem fazendo os estágios, vem progredindo, vem evoluindo, vem estudando de etapa a etapa, de encarnação em encarnação. Mas se eu voltar aqui, por que eu volto aqui? Por que eu volto aqui? Porque nesses períodos, nesses intervalos, quando nós voltar, às vezes vai demorar não sei quantas décadas, ou século, quando voltar não tem a família que vai nos receber, já não estão mais evoluída também, já não tem mais oportunidade. Quanto que crescemos de um século e meio, 2 séculos para cá? Quantos que nós crescemos, gente? Quantos colégios, quantos hospitais, quanta família que já estamos melhorando e vamos recebendo a nós. Um recebe a família que já fomos no passado. Não podia ser diferente. Deus não vai criar cada encarnação um espírito novo. Daí nós não saímos da selvageria, sempre vamos ser selvagens. Por que nós saímos desse estado? Porque nós estudamos e vamos crescendo estudando. Esse aí é a lei do progresso, é a lei de Deus, não é? Então é interessante que nós temos mesmo que ir crescendo, errando, acertando, caindo, levantando, né? Ficamos doentes, temos os períodos que temos saúde, outros temos também dificuldade, e todos a humanidade é assim. Ninguém está livre do sofrimento. Quem está num corpo físico está sujeito a muito sofrimento, gente. Quem sabe o dia de amanhã de cada um que está aqui hoje? Quem pode nós esperar no amanhã? Só Deus. E os Espíritos superiores e nossos anjos da guarda que sabem. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, semana que vem, se estamos aqui ainda. Então, nós temos assim muitas questões para nós questionar sempre, né? Esse tempo imensurável, esse tempo muito grande que nós viemos evoluindo. Por isso que quando João Batista foi batizar no Rio Jordão, batizar na água, o que ele falou para aquelas multidões que iam ter lá para ser batizado? Eles achavam que ia ganhar salvação.
pelo batismo do arrependimento. O que é que o João falou para eles? Vocês são a raça de víbora. Vocês não vão fugir do sofrimento futuro, das iras e do sofrimento futuro. Vocês vão ter que passar pelo aprendizado de milênio, meus irmãos. Não é assim, não. Passar por um banho e já está pronto, está salvo? Jamais. Nós temos que reparar nossas faltas que fizemos. Nós temos que espiar o passado, presente, e temos que reparar as faltas que nós fizemos. Porque senão nós limpamos a nossa consciência, que está tudo gravado. Então, o João já alertava. Vocês vão ter que voltar muitas vezes aqui, meus irmãos. A caminhada é longa, é milênios. Vocês não vão pensar que vocês vão ganhar salvação. Eu tenho mais uma para dizer para vós. Esse que vem agora, que eu vou apresentar a vocês, que é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, mas ele não tira os pecados, ele ajuda nós, orienta nós para não pecar. Mas a responsabilidade é nossa. Mas ele é tão grande, esse Salvador, que eu não sou digno de desamarrar as correias da sandália dele. Esse sim é o Salvador. Esse sim vai crescer sempre. Eu não, eu vou diminuir. E diminuiu mesmo, porque dali uns dias ele teve que partir para o mundo espiritual, né? Então, é muito importante. Quando Jesus falava também que essa geração não passará, que tem que se cumprir tudo isso que eu estou ensinando para vocês têm que cumprir. Essa geração não passará sem que se cumpra tudo esse conhecimento, que está longe para vocês galgar esse conhecimento ainda, e essa perfeição. Mas vocês não vão sair daqui. Vocês vão ter que cumprir essa geração que está aqui. Qual a geração que estava com Jesus? Nós. Os seres humanos então hoje estavam com Jesus na época. Continuamos aprendendo na escola da vida, que aqui é uma grande escola, é uma grande oficina de trabalho, para nós desenvolver a capacidade das nossas almas. Por isso estamos aqui, com um trabalho muito árduo, porque nós temos que sustentar o corpo físico, temos que ajudar a família que Deus confia em nossas mãos, e temos que se autossustentar também. Então é um duplo trabalho, um trabalho moral e um trabalho físico. Isso é que está acontecendo. Outra coisa também importante, quando Jesus falava, vejamos bem que é interessante, quando Jesus falava assim, que ele veio trazer os mandamentos de volta, né? Lá Mateus está registrando capítulo 5, versículo de 17 a 20, que todos tinham que cumprir esses mandamentos. O que Jesus falou para nós? Esses mandamentos, que é a lei de Deus, que os profetas trouxeram, que não é lei de Moisés. Moisés não criou lei morais. Moisés criou leis civis, que é transitória. Agora, esses 10 mandamentos não foi Moisés que trouxe. Não foi Moisés que escreveu. Ele recebeu, é diferente. Moisés recebeu os 10 mandamentos dos missionários de Jesus. Vieram trazer pela mediunidade esse grande profeta espetacular. Trouxe esses mandamentos por intermédio da via mediúnica. Escreveu numa pedra. E ficou conosco até hoje, vai ficar por muito tempo, porque nós não cumprimos ainda. E o que Jesus falou? O céu e a terra passarão. Mas esses mandamentos não. Esse tem que ser cumprido. Até o último ponto, até o último tio. Tem que ser cumprido. Tudo tem que ser cumprido. Na íntegra, na essência divina. Nós não cumprimos. Vejamos bem. E nós somos mesmos de lá. Você acha que nós somos outra geração que está aqui? As mesmas. Que recebemos lá no Sinai os mandamentos. Uma parte. E depois as pessoas, os profetas ficaram trazendo esses mandamentos. Sempre. Nunca ficamos órfãos. E nós não cumprimos, e temos aqui até hoje. E vamos ainda ficar por muitos séculos aqui se nós não cumprirmos. Porque nós somos cheios de imperfeição. Então, é assim que vai continuar a vida. Estudando sempre, tem métodos muito importantes. A prece uma coisa importantíssima nas nossas vidas. A prece, o amor e a caridade, a justiça, nós não vamos poder deixar de praticá-lo. Então vamos lá, continuando nessa pergunta do Livro dos Espíritos, na 689, vamos lá. Os homens atuais são os mesmos espíritos do passado. São os mesmos espíritos, só mudamos de roupa. E vamos mudando sempre de roupa. A roupa fica velha
E nós trocamos de roupa, que é o corpo. Mas o espírito não. O espírito é individual e vem sempre até se aperfeiçoar. Então, vejamos bem, os mesmos espíritos do passado que se fundiram e refundiram, que é vir e voltar, volta para cá, vai de volta para lá, vem para cá. Isso aí é que nem uma forja, né, de tempo, né, que se forja no tempo, que vamos se aperfeiçoando no tempo. E reencarnaram em novos corpos. Vamos voltar em novos corpos, né? O Paulo falou em Coríntios, de modo a ampliarem seus conhecimentos e se enriquecerem no amor, que está tão longe para praticar o amor na Terra. Nunca vi tanta discordância, né? Tanto desrespeito para com o ser humano, né? Ainda temos longe. A família que está no corpo físico e que está fora do corpo físico, no mundo espiritual, que lá é muito mais grande a habitação que habita o mundo espiritual, 3, 4 vezes mais que nós. Nós temos quase 9 bilhões aqui no corpo físico, tem 3, 4 vezes mais lá no mundo espiritual, que pertence à Terra, nessa outra dimensão, né, que estão no mundo espiritual. É muito grande o número, né? Há uma profusão de trocas, de maneira que todos participem das oportunidades que Deus nos dá para o divino aperfeiçoamento, né? Esse despertamento também é gradativo. Cada um tem uma visão, cada um tem um grau evolutivo, cada um é diferente, porque somos diferentes idades. Um já trabalhou mais, viveu mais, é espírito mais velho, né? E temos dentro de uma sociedade. Mas para que nós vivemos na sociedade? Para se ajudar, para interagir um com os outros. Porque ninguém faz quase nada sozinho, né? Desde a mecânica, qualquer profissão que você for fazer, pedreiro, qualquer profissão, você precisa de ajudante, você precisa de outro para colaborar contigo. Senão o que você faz sozinho? Fizemos nada. É justo que compreendamos mais de perto as leis de Deus, que nós compreendamos essas leis, mas nós não compreendemos ainda. Temos difícil para compreender e muito mais para praticá-lo, para não errarmos os caminhos delineados por ele. Já está traçado esse caminho da evolução, nós que temos que caminharmos. A reencarnação é lei universal e não há ponto determinado para permanecermos. Não temos um ponto para vir sempre aqui. Eu estou num país, sempre venho nesse país? Não. Você pode ir para outro, onde você encontra mais afinidade, onde os teus parentes vão, depois você vai também interagir com eles em outro país, vai reencarnar junto com eles em outro país. Mas podemos também ficar num país muito tempo. Se nós, um país que só briga um com o outro, briga com o outro, quando ele sai do corpo, ele pede para voltar no mesmo país, porque ele está com muito ódio, eu vou voltar lá para me cobrar. Agora, ele fizer tanto mal para a minha família, agora eu volto de novo. E vai e volta e continua guerreando. Quantos séculos, milênios, que já estão guerreando nesse Oriente Médio? Uma nação contra a outra, vizinho contra os outros, porque é um ódio milenar que está nos corações. Eles vão e voltam com o mesmo ódio, até que chega uma hora que vai ter que crescer, ou senão vai ter que mesmo separar, né? Às vezes não precisa nem separar para muito longe, pode vir para outro país, onde vai ter novos conhecimentos, né? Pegar novas pessoas que vão ajudar, sem muito ódio no coração. Isso é crescimento, isso é troca de trabalho, de energia e de conhecimento. É o que está acontecendo hoje. Quantas pessoas, quantas imigrações? Essas imigrações é um sinal que nós se deslocamos, estamos se deslocando de um país para outro. Quantos no Brasil, já tem quantos migrantes no Brasil que veio para cá? Nós não estamos vivendo aqui? Não está misturando a raça? Não está misturando? É isso que vai acontecer na Terra. Que daí chega um tempo, não tem mais uma raça. Não tem mais raça, daí tem uma família universal. Que não vamos chegar nesse tempo ainda, que Deus com certeza vai permitir que nós chegamos aqui nesse planeta, até nós transformarmos na Nova Jerusalém. Estamos sempre em movimento, vejamos bem, nunca paramos num local só.
Nem que tenha no corpo físico, nós estamos se deslocando de um lado para outro. E quando nós vamos para o mundo espiritual, nós vamos voltar para cá. Talvez vamos para outro planeta, que esteja mais ou menos parecido com a Terra na evolução. Podemos ir para lá, porque dentro dos planetas é solidário. Um pode ir para lá, o outro vir para cá, de acordo com aquilo que tem que fazer, de acordo com suas missões, né? Vamos se deslocando, nós nunca estamos parados. Nada para, tudo se movimenta. Acha que o Espírito ia parar? Não, jamais, né? Essa é uma lei de Deus. Mesmo que estejamos longe da perfeição, estamos lutando em busca dela. E nossa luta não, veja bem, a nossa luta não podemos estacionar sozinhos. Não podemos, nunca vamos estacionar, nem que estejamos sozinhos não estacionamos. Sabe por quê? Porque nós não paramos de trabalhar. Podemos estar sozinhos, mas o pensamento é um trabalho fantástico. E nós podemos trabalhar sempre. Podemos estar em qualquer lugar trabalhando, né? Usando o nosso pensamento, né? Para formar as ideias, levar o consolo às almas aflitas. Nós podemos fazer isso individual. Podemos orar por essas pessoas, sempre. Sempre podemos estar trabalhando e ajudando na caridade. Onde estivermos, podemos ajudar uns aos outros. Não, se a gente não tem muita condição de ajudar fisicamente, ajudamos pelo pensamento. O pensamento atinge todo o planeta Terra e centenas e milhares de planetas fora da Terra. Nosso pensamento vai chegar com a nossa capacidade que nós usamos ele. Todos trabalham para que a luz desperte em cada um, porém, na intimidade da alma. O serviço pertence a cada ser. Eu não falei? O trabalho, a evolução pertence a cada ser. Cada um de nós, cada ser humano na Terra tem que evoluir e não vai parar de evoluir. Nós estamos evoluindo todos os momentos. Desde que chegamos aqui, nós estamos fazendo alguma coisa. Sofrendo aqui, caindo ali, estamos evoluindo, estamos crescendo, estamos aprendendo, né? Cada ser, de modo, vejam bem, de modo a descobrir o melhor, sempre descobrindo o melhor, né? Para nós e para todos. Aparando a resta, né? E rompendo barreiras, assimilando os conceitos e vivendo o ensinamento de Jesus, do Mestre. Sempre aparando a resta, pagando os mal que fizemos, né? Se equilibrando para ser pessoas melhor. Cada vez vamos ficar mais, se alicerçar mais dentro da nossa caminhada, conosco e com aqueles que caminham conosco, que não é muito fácil. As raças sucedem raças, cada vez mais aperfeiçoadas. Cada vez as raças vão se aperfeiçoando, vão se misturando, vão caminhando, né? Vão se movimentando. Quantas outras nações que estamos hoje se integrando já, com mais facilidade, com essas internets que se comunicam hoje instantaneamente com o planeta? Quanto que nós estamos evoluindo? Quanto que nós estamos conhecendo mais as pessoas pela tecnologia? Isso é progresso. E são os mesmos espíritos. Veja bem, as raças primitivas, somos os mesmos espíritos, que habitamos lá e vivemos indo na Terra sempre, cada vez aprendendo mais. Todos. Cada vez mais aperfeiçoadas. Continua a raça. E são os mesmos espíritos. Veja bem, que de corpo em corpo se mostram mais aptos a maior entendimento das coisas espirituais. Quanto mais nós vamos e voltamos, mais nós aprendemos. Porque é tão interessante, esse Deus é tão maravilhoso, que nós temos a maior oportunidade aqui de aprendermos. Porque a natureza dá para todos iguais. Ou a natureza dá mais para um do que para outro? Vai escolher quem a natureza vai favorecer? Claro que não. A natureza favorece a todo na face da terra. Ou alguém falta o ar para respirar, ou alguém falta água para beber, morre de sede rapidamente, se faltar essas energias na terra.
E o sol que sustenta todos nós, não é? Os frutos, a terra, tudo está a nosso favor. De meia dúzia? Não, de todos. Nós temos que saber aproveitarmos. Porque para ser feliz não precisa ser rico material. Você pode ter um equilíbrio muito grande, não precisa ter muito bens materiais. Porque o que precisa para nós é ter paz no coração, é ter paz dentro de nós, é ter alegria de viver, porque nós estamos crescendo dentro da casa do Pai, que Ele deu tudo pronto para nós, só descobrirmos. E deu para todos iguais, a natureza dá para todos os seres humanos sem exigência, sem cobrança e sem distinção. Todos nós temos toda a natureza que Deus deixou a nosso favor a favor de todos. Compete a nós, outros, nos esforçarmos todos os dias, no sentido de vencermos a nós mesmos e descobrindo o tesouro espiritual que existe em nossos corações. Onde está o tesouro? Está dentro de nós, está em nossos corações. O maior tesouro está nos nossos corações, mas nós não sabemos usá-lo ainda. Temos dificuldade de botar em prática os conhecimentos de Jesus. As raças primitivas tendem a desaparecer quase todos os seus aspectos. Vai desaparecer essas raças primitivas, chegar um tempo. Porque nós vamos melhorando e a raça primitiva, claro, não vai ter mais. Porque que era a raça primitiva, hoje já estamos bem melhor do que quando nós éramos essa raça primitiva. Porque crescemos, estudamos, evoluímos todo esse tempo. Se as almas crescem espiritualmente, elas devem encontrar corpos compatíveis com a sua evolução. Os corpos também evoluem, a matéria evolui também. Tinha uma amiga nossa que sempre falava assim que não existe jovem feio hoje. É difícil mesmo, o jovem hoje, porque o corpo também vai melhorando, a matéria que forma o corpo também vai melhorando. E além de melhorando, vai ficando mais sensível essa matéria para receber com mais facilidade, né, as intuições dos espíritos, porque a matéria também vai se desenvolvendo. Veja bem, essa evolução está em tudo. Isso é justiça de Deus, sempre. Não há regressão do espírito, que sempre se encontra no impulso para frente. Nunca nós retrogradamos, sempre começamos onde paramos. O espírito não retrograda. Ele pode trocar de estágio na matéria. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser um dia médico, outro dia é um artista, outro dia é um juiz. Vai trocando de profissões, porque faz parte do aprendizado. Mas o espírito não perde o que ganhou, mas também o que fez de mal também ele vai ter que reparar. Veja bem, não tem regressão dos espíritos. Você sempre se encontra no impulso para frente, sempre andando para frente. Os homens atuais, conscientes desta verdade, ainda mais conhecendo a doutrina revelada pelos espíritos superiores, não devem perder tempo com os olhos fechados, que ajudem para a reforma interna. Temos que ter essa reforma interna, essa reforma íntima. Todo dia brigar conosco mesmo, para vencer os nossos defeitos, nossos vícios. Vejamos bem, essa reforma interna. E preparar a nova geração, que está aí a nova geração, para que os espíritos que vierem no amanhã encontrem corpos, veja bem, mais sensibilizados, né? Muito melhor em condições, o corpus, porque também vai crescendo, evoluindo a matéria, de modo a servirem com eficiência o seu equilíbrio espiritual. Então vejamos bem, os irmãos têm muito equilíbrio espiritual no futuro. E os corpos são muito mais embelezados. Já vem muito mais, essa matéria também vai fazer parte dessa evolução, está fazendo parte dessa evolução física também. É da lei crescer e multiplicar, mas sempre melhor hoje do que ontem. Esse é o nosso propósito, cada dia ser melhor. O homem atual tomaria
um susto ao deparar, se assim pudessem, com os seus ancestrais. O progresso, mesmo se nós voltássemos o tempo que nós era lá atrás, nós se assustávamos do como nós éramos. Os homens primitivos eram muito feios, né? Era muito. Diz o João Evangelista, se nós víssemos o passado, nós fechávamos o olho para não ver e sonhávamos para esquecer o que era nós nos primeiros tempos no corpo físico. Nós não tínhamos nem condições de ver o que nós éramos no passado. O progresso é força de Deus, que aperfeiçoa todos os aspectos da vida, deixando o rastro do amor de Deus por todos os lados, em todas as formas. O homem de hoje já esteve no reino animal e por isso deve procurar ajudá-lo no que puder, pois tem ele alguma coisa do que é hoje. Já tem alguma coisa que você... Não começamos no reino mineral? Os espíritos, os anjos não começaram no átomo? Olha quantos bilhões de anos para atingir esse grau que eles estão hoje. Começaram do átomo, passaram por todo o reino da natureza, a essência do corpo fluídico, o espírito usando esse método que a gente não conhece ainda, mas passaram por tudo esses reinos para chegarmos hoje no reino nominal. E vamos atingir no futuro, talvez distante ainda, o reino angelical, que está muito longe. Nós vamos chegar lá também, é lei de Deus. Os que se encontram à nossa frente, como no caso dos espíritos angélicos, estão sempre cooperando com a nossa subida. Sempre estão levando, ajudando nós, gente. São milhões de espíritos trabalhando a nosso favor aqui na Terra, né? Comandado por Jesus Cristo. Os homens nunca foram, desde o princípio, homens. Nunca fomos homens desde o princípio. Passamos por todo o reino. Isso é um crescimento de milênio, gente, a nossa essência espiritual. Por isso nós não entendemos. Quando Deus criou